uma vez, professor César aqui, e hoje mais uma aula de música, pessoal. É isso aí. E eu queria que você chamasse o papai, a mamãe, o tio, a titia, a vovó, o vovô, o primo, irmão, quem tiver aí com você na sua casa para assistir essa aula, porque vai ser muito legal. Nessa aula nós vamos falar sobre a história da música no Brasil. É isso aí, nós vamos vir desde 1500 até os dias de hoje, falando como surgiu a música no Brasil, né, e as influências que ela tiveram, beleza? Desde já eu quero que você deixe o seu curtir aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e se você gostar do vídeo, deixe no final aí o seu comentário, vai ser um prazer conversar com você aí nos comentários. E então, galera, em 1500 os portugueses chegaram no Brasil, é isso aí, chegaram aqui na nossa terra e encontraram os indígenas, os nativos. E os nativos já tinham a cultura deles, a cultura musical, a cultura de religiosidade deles. E os portugueses chegaram com a cultura deles. E com isso teve um encontro de culturas totalmente diferentes, né? Muito diferentes. Só que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já tinham música. Exatamente. A música do índio era praticamente cantada ou em solo ou em coro, né? Não tinha muita coisa, muito elemento, né? Porque eles eram muito simples. O ritmo era feito com palmas. Lembra aí que eu falei pra vocês que o principal instrumento do ritmo eram as palmas, eram o nosso... faziam os ritmos com palmas ou então com os pés, batendo os pés no chão. Eles já tinham uma flauta, só que a flauta dos índios era totalmente diferente das dos portugueses, vou falar isso daqui a pouquinho. E os índios, eles também tinham tambores e chocalhos. Essa era a música dos índios. Isso aí era muito simples, mas era como eles conseguiam se conectar com a natureza, né? Toda aquela cultura do índio de evocar os espíritos da natureza, com a religiosidade deles era basicamente pautada em música, certo, pessoal? Nesse momento, um pouquinho mais para frente, em 1539, chegam os escravos africanos. Os escravos africanos, uma parte de Portugal, uma parte vinda direto da África. Só que nesse momento nós tínhamos três culturas totalmente diferentes, né? A cultura indígena, os nativos, os portugueses e os africanos. Porém, isso aqui nós vamos falar um pouquinho mais para frente, porque em 1549 chegaram os primeiros portugueses para poder falar sobre religião, né? As expedições jesuítas, que eles vinham trazendo uma cultura de religião totalmente diferente da dos índios e dos africanos que já estavam aqui, porque eles vinham com o catolicismo, né? Com o cristianismo, e junto com isso também vinha a música sacra, né? A música sagrada dos europeus, porque era totalmente diferente. Os índios, eles batiam tambor, batiam pé, né? Fazia todo o ritual deles para poder chamar os espíritos. Os portugueses, os europeus, eles tinham um costume totalmente diferente. E aí entra essa primeira questão do conflito, né? Porque os índios, eles não aceitavam como um pessoal bem de fora para poder mudar nossos costumes, totalmente diferente, né? E durante 1600 e 1700 nós temos os ataques aos índios, né? Os portugueses, eles mataram boa parte dos índios que residiam no Brasil. Muito triste, porém, infelizmente, era assim que funcionavam as colônias, né? Tanto na África, tanto em qualquer lugar do mundo, era assim que eles faziam. E quem não aceitasse a cultura dos portugueses, eles matavam, e boa parte dos índios foram mortos nessa época. Porém, a música indígena, ela tinha uma coisa muito forte, né? Também porque era uma questão de religiosidade, então é como os índios se sentiam cada vez mais fortes para poder resistir e tudo mais. Então a música indígena ainda permaneceu muito forte, uma influência naquela época muito grande. Em 1650, os portugueses chegam com instrumentos vindos da Europa. Eles trouxeram junto com eles piano, trouxeram flautas. A flauta do índio é essa aqui, lembra que eu falei para vocês que era diferente? E a flauta dos europeus era essa aqui. Eram instrumentos usados nas orquestras, né, em concertos musicais.
E eles trouxeram junto também alguns instrumentos populares que eles tinham lá. O violão, trouxeram o cavaquinho. Você aí que achou que o cavaquinho era um instrumento brasileiro, não é, é um instrumento português que eles usavam lá. Depois o cavaquinho foi colocado no samba e no pagode. Mas, no entanto, o cavaquinho era um instrumento da cultura portuguesa. Em 1650, nós temos o primeiro registro de um ritmo musical criado mais aqui no Brasil, certo? Ele ainda tinha muita influência dos portugueses, porque o Brasil ainda não era um país independente, né? O Brasil ainda dependia dos portugueses, os portugueses ainda mandavam aqui. E então, em 1650 surge a modinha, né? Que era era um ritmo mais brasileiro, um pouquinho mais brasileiro, que usava um pouquinho mais a questão das culturas indígena, portuguesa. Começou a misturar um pouquinho já, mas a modinha já é um ritmo um pouco mais brasileiro, e no futuro viria a influenciar, né, a música romântica no Brasil. Tudo certo? Porque em 1780, né, isso, a modinha foi em 1750, em 1780, a música afro, ela já começa a ter um pouquinho mais de influência, né? Ela começa a ganhar um pouquinho mais de força, porque naquela época que os escravos vieram, eles não podiam manifestar nenhum tipo de cultura africana, né? Nem por questão religiosa, nem por nada, não se podia. Agora, em 1780, eles começaram a ter um pouquinho mais de força na questão da música, porque os portugueses, eles viam que algumas coisas da cultura africana poderiam ser permitidas. Algumas delas eram o lundu, né? O maracatu também era permitido, e as congadas, né? Porque esses tipos de ritmo, né, eles não viam como uma ameaça. Alguns outros ritmos, eles viam como uma ameaça, eles achavam que era uma forma de lutar, né, uma forma de resistir à escravidão, então eles não permitiam. Agora, essas outras eles permitiam, principalmente o lundu, que era uma cultura trazida do Congo, né, trazida da Angola, então eles achavam que essa aí poderia ser permitida. Em 1875 surgem os primeiros registros, né, ou talvez o ritmo, né, o estilo musical mais abrasileirado, né, criado naquela época, que era um ritmo criado ali nos cabarés, né, nas casas de dança noturna, lá no Rio de Janeiro, ali na Lapa, né? E então surge o machixe, que era o primeiro ritmo musical nacional aqui no Brasil, criado para dançar a dois. Era um ritmo muito dançante. Ainda lá no norte, no nordeste do país, ainda se dança muito machixe. Aqui um pouco menos, mas lá na parte norte e nordeste do Brasil ainda se tem muita influência do machixe, né? E o machixe, como uma dança mais a dois, mais agitada, veio tomou conta daquela parte do Rio de Janeiro naquela época. Em 1880 surge o chorinho, né, que era um ritmo um pouco mais melódico, ou então também mais animado. Lembra que eu falei para vocês de melodia, né? Músicas com notas separadas, então tocado em cavaquinho e em bandolim também, que era um instrumento português, né? Surge o chorinho, ali aquelas pessoas que trabalhavam nos correios, ou então trabalhavam nas ferrovias, eles juntavam ali nas praças dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro para poder fazer música, né? Aí tinha o pandeiro, tinha alguns tambores e tudo mais, e o chorinho, né? Como principalmente o nome que eu conheço bastante é o Valdir de Azevedo, que é o rei do chorinho, a música brasileirinha, né? É o chorinho, um dos mais conhecidos, né? Principalmente porque aquela atleta Daiane dos Santos, que ela fez nas Olimpíadas, né, uma apresentação com o brasileiro. E o chorinho, né, veio como uma modalidade, né, um gênero musical também bem brasileiro. E em 1890 surge o frevo. Em Recife surge o frevo lá em Pernambuco, né? O frevo ele vem com uma modalidade dançante, né? Com instrumento de sopro, né? Trompete, trombone, vários tipos de instrumentos. E o frevo virou sinônimo de festa, né?
frevo tem festa, isso ainda hoje, né? O frevo influenciou muito no carnaval. Quando você fala sobre carnaval, Recife é uma das capitais do carnaval aqui no Brasil, né? É um ritmo totalmente nacional, é um ritmo muito bom de dançar, eu adoro dançar frevo, muito legal. E o frevo em 1890 veio com muita força. Em 1910 nasceu o Corinthians. Não, eu tô brincando. Tudo bem que foi o ano que foi fundado o Corinthians. Porém, em 1910 surgem os primeiros relatos da música, a moda de viola, a música sertaneja no Brasil, né? A moda de viola, ela era muito comum, mas nas regiões rurais, né? Ali onde o pessoal no sertão juntava para poder tocar viola, aqueles caras que trabalhavam na roça. E a música sertaneja, né, ela veio da moda de viola e em 1914 foi quando ela começou a aparecer muito forte, bastante gente começou a conhecer a moda de viola, a música sertaneja, só que não tem muita coisa a ver com o sertanejo que a gente ouve hoje, é um negócio mais raiz, por isso que tem a separação, o sertanejo de raiz e o sertanejo mais moderno e depois o sertanejo universitário, que nós vamos falar mais pra frente. Em 1917 surge o samba. Nossa, mas surgiu em 17? Não. O samba, óbvio, ele já devia ter algumas músicas antes de 1917. Mas a estreia oficial do samba foi em 1917, né? Com a música Pelo Telefone, né? Uma música de Donga e Mauro Almeida. E foi a primeira música de samba gravada para poder se ouvir em disco ou ser tocada. Beleza? 1917 foi quando o samba apareceu no Brasil.